Alô, Jana Machado, audiência do Portal Desacato, do JTT Diário de Coronavírus. Mas, afortunadamente, pelo menos com algumas medidas que aqui, na capital de Santa Catarina e no estado como um todo, estão se mantendo enquanto a quarentena, o distanciamento social. Apesar, como sempre digo em cada entrada para vocês, da pressão de alguns lobbies de parlamentares catarinenses vinculados com os grandes negócios do estado. Vamos conversar um pouco sobre o comportamento e a quem uma pessoa que possa estar deprimida. Por exemplo, eu tenho 14 dias de isolamento. Há pessoas que já têm alguns dias a mais. As pessoas resistem de forma diferente, se comportam de maneira diferente. Tá? Aqueles que têm animaizinhos, como eu, tem outros que estão absolutamente sozinhos, que não moram num apartamento fechado, não tem para onde olhar. Enfim, tudo isso produz. E as situações individuais também, físicas, intelectuais, de cada um, fazem com que as pessoas precisem de orientações. E, às vezes, se a pessoa fica muito angustiada, não sabe a quem recorrer. Para isso, vamos falar com muita alegria, rever aqui a cofundadora da Cooperativa Comunicacional Sul, psicóloga Lívia Monte. Tudo bem, Lívia? Tudo bem, Raul. Bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas aí que estão assistindo esse vídeo, né? Como é que tá a tua quarentena, Raul? Tá bem, mas eu passo uma boa quantidade de tempo sozinho, já faz alguns anos, quer dizer, sozinho humanamente, né? Eu tenho meus 4 cachorros. A quarentena, é claro que é desagradável, porque uma coisa é você passar vários dias trabalhando aqui em casa, mas para a nossa cooperativa, como agora, mas por escolha. Outra coisa é você ter que passar a quarentena sozinho, né? Por obrigação. E sabendo que isto pode durar 1 mês, 2 meses, 3, assim, que ninguém de nós tem certeza, sobretudo com um governo federal tão lastimável como nós temos, ninguém tem certeza de medidas concretas do que está acontecendo. O governador Moisés falava ontem como justificativa, nesse recuo do recuo, como falava nossa companheira co-apresentadora Lívia Vilela, no recuo do recuo, bom, está faltando dinheiro federal, está faltando ações federais. O Brasil está isolado, está fazendo todo o contrário de outros 157 países. Mas minha quarentena está boa, estou conversando com você, conversando com as pessoas e sempre agradecendo a audiência diária, crescente, depois de 13 anos de jornalismo independente aqui. Pois então, a entrevistada é você. Me diga, Então, Raul, como se prepara? Antes de tudo, né, é preciso sim seguir as orientações da OMS e das entidades sérias de saúde que apontam que o isolamento, nesse momento, é a melhor forma de achatar a curva de transmissão do vírus, né? Então, é importante que nós fiquemos em quarentena, né? Essa quarentena tem sido bem estressante, primeiro de tudo, assim, né? Porque é algo novo. A gente não tinha isso antes, nunca teve. Assim, pelo menos eu que tenho 32 anos de idade, nunca tive que ficar numa quarentena por conta de um vírus. Isso é algo novo, totalmente novo, né? E, além disso, né, Raul, assim, tem sido estressante no seguinte sentido, né? Tem muita informação, muita fake news, e o nosso presidente, que deveria, né, representar aqui, né, e nos transmitir uma certa segurança, né, na verdade, tem tratado o problema como se fosse uma epidemia, como se fosse uma gripe comum, que não é, né? É uma pandemia, nós vemos muito bem como é que está a questão da Itália, né? A Itália, Milão principalmente, optou, né, por adiar a quarentena e várias propagandas, né, sobre Milão não tem medo, vamos continuar trabalhando. E hoje, né, a Itália vive a condição de que, né, além de todo o sofrimento psíquico que é ficar numa quarentena que não é uma escolha, né, que é uma quarentena necessária, às 6 horas da tarde, todo dia na Itália, se divulga a lista de mortos na TV, né? Então, imagina o que é, né? Além do sofrimento psíquico do isolamento, ter o sofrimento psíquico de ouvir o nome dos seus mortos todas as 6 da tarde. Lívia, os veículos de comunicação têm que colocar a lista dos mortos, têm que colocar a quantidade de falecidos. Como que devem agir? Como devemos agir nós na comunicação? Pode-se colocar o número de mortos como forma de alerta, mas não colocar os nomes das pessoas falecidas? Como é que se age do ponto de vista psicológico, que é o correto?
É aquela coisa, né, Raul? Assim, tipo, no momento os únicos meios que essas pessoas estão tendo acesso, né? Tipo, é a TV, né? Tipo, o WhatsApp tem muita informação desencontrada, muita coisa que, assim, que a gente tem que verificar a veracidade ou não. Eu acredito que sim, deve haver algumas comunicações oficiais sobre os mortos, sobre as coisas que estão acontecendo, né? Embora no Brasil nós estamos bem defasados com isso, né? Já que o nosso presidente dá aquele tipo de declaração, né? De que de que a gente não deveria se importar, né? Muito mais preocupado com a questão econômica do que a questão de salvar vidas, né? Entre várias outras coisas. Mas eu andei pensando, Raul, assim, ó, a mídia tem focado bastante na questão da empatia, né? De que a gente fica em casa, assim, é um erro a gente pensar assim que só atinge os idosos e só atinge as pessoas com doenças crônicas, né? Mas a mídia tem apelado muito para isso, assim, para que a gente seja empático e proteja os grupos de risco. Né? Algumas pessoas acabam pensando, né, que só os grupos de risco, então, que se deve preservar, e na verdade não é verdade, né? Mas eu fiquei pensando assim, há quanto tempo que a gente está negligenciando esses grupos de risco? Eu fico pensando assim, no movimento anti-vacina, por exemplo. Tem muitas pessoas assim que são do movimento anti-vacina, eu não tomo vacina, mas eu me previno, eu tenho uma alimentação saudável, né? Eu me cuido, né? Tipo, o que é muito legal, né? E realmente, às vezes as pessoas não pegam a doença ou pegam de forma a não apresentar sintomas, mas na verdade elas estão expondo as pessoas, por exemplo, que são imunossupressivas, né? As pessoas que têm que tomar, né? Que têm doenças autoimunes ou transplantados, que têm que, né, baixar a sua imunidade para, né? E aí essas pessoas estão expondo, né? E há muito tempo a gente está expondo o outro, né? Tipo, o Brasil, pelo menos, tem essa cultura de expor o outro, né? A gente vê, por exemplo, no Japão, que as pessoas, quando são doentes, se previnem com máscaras, né? Porque a máscara, na verdade, pelo que eu tenho visto, assim, dos médicos falando, é muito mais eficiente para quem já está doente, não passar para o outro, do que para quem, né, do que para a gente se prevenir, né? Então, eu acho que essa quarentena também pode vir a mudar alguns hábitos nossos, né? Duas De perguntas, proteger. Lívia. Afirmando a anterior, a necessidade anterior, o que faz uma pessoa de qualquer idade que, passados alguns dias da quarentena, começa a se sentir sufocada em casa, começa a se sentir quase paranoica por estar fechada, por não poder sair, por não poder tomar contato com outras pessoas. O que se faz nesse caso se a pessoa tem um surto de repente, tratando de simplificar pelo exagero, um surto na madrugada, a quem essa pessoa pode chamar? E a segunda questão, para a psicóloga Lívia Monte e também para a mãe Lívia Monte. Como é que se age com crianças pequenas? Bom, é importante a gente ter a noção, né, Raul, que isolamentos são atípicos e causam sofrimento psíquico, sim, né? Por exemplo, assim, outro dia eu estava assistindo um documentário sobre ir a Marte, né? O ser humano ir a Marte e as diversas dificuldades que se iria encontrar. Uma delas é a psicológica, né? Manter a sanidade mental de pessoas confinadas que vão viajar por, sei lá, 2 anos, basicamente para chegar a Marte. E isso é um dos problemas que mais tem, de certa forma, prejudicado os cientistas, assim, né? Tipo, como é que nós vamos manter a sanidade mental, né? É importante, Raul, que a gente enfatize, né, que em 2018, que foi, né, desde 2012 é possível atendimentos psicológicos via online, né? Mas antes era limitado o número de sessões. Em 2018, o Conselho Federal de Psicologia assumiu que não, né, que realmente assim, a psicoterapia online é necessária, né, é preciso que exista, é preciso que o profissional tenha essa, digamos assim, essa possibilidade, né? Como é que Então, faz, por exemplo, uma pessoa tem que ligar, tem que entrar na internet e fazer o quê para encontrar um profissional, um psicólogo, uma psicóloga? bom, no Facebook tem vários anúncios, nos sites de psicólogos, né? Cada psicólogo tem usado ferramentas diferentes, né? Tem psicólogos que atendem, por exemplo, por WhatsApp. Tem psicólogos que atendem por Skype, né? E aí, tipo, vê as ferramentas que são disponíveis para a pessoa e que o psicólogo, né,
aceita utilizar, né? Perfeito. E enquanto às crianças, para concluir, Lívia? Bom, as crianças, né? Eu acho que assim, as crianças que têm algum entendimento, é importante a gente explicar, né, o que está acontecendo, né, óbvio, com uma linguagem adequada, né? E, infelizmente, para as crianças que ainda não estão, né, não têm entendimento, como é o caso dos meus filhos, eu tenho filhos de 2 anos, né, eu tenho tentado manter eles muito entretidos, né, trazido coisas novas, jogos novos, tenho que buscado muitas informações pela internet, ver né, o que é possível fazer, bastante coisa, trabalhos com as mãos, manuais, bastante massinha. Eu fiz até massinha com farinha outro dia, né? Com farinha mesmo que a gente faz e tal. Enfim, tem mantido, né, tipo, entretido ao máximo, né? Porque eu acho que, assim, o estresse diminui, né? Eu acho muito importante, Raul, falar também, assim, ó, que existe uma armadilha. Nossa mente, às vezes, tenta nos proteger sobre algumas coisas, assim, né? E às Lívia, vezes a diretora está me pedindo que nós já temos que deixar a entrevista por aqui. Vamos falar da armadilha na próxima semana? Ou ainda no final desta semana? Pode ser? pode ser. Pode Então tá. ser. Se possível, já nos comprometemos terça-feira próxima, da semana próxima, porque esta gravação está acontecendo segunda-feira e a Lívia Monte vai aparecer para vocês. Hoje está aparecendo neste momento, mas a gravação foi de ontem. Até eu me perdi aí. E a semana próxima voltamos para falar com Lívia Monte, já que ela nos concede essa possibilidade, sobre as armadilhas e o que está acontecendo com esse isolamento. Ok? Pode ser, Lívia Monte, isso? Pode ser. Agradecemos a nossa cofundadora da Cooperativa Comunicacional Sul, psicóloga Lívia Monte, que, além do mais, está fazendo, não vamos falar disso agora, mas está fazendo um trabalho militante diário extraordinário em algumas comunidades mais vulneráveis das cidades, da nossa cidade e das cidades próximas a Florianópolis. Jana Machado, continua você com o JTT diário em tempos de coronavírus.